Perfeito, Ana. Então, oficialmente, 14 horas em ponto aqui no meu computador. Vamos dar início à banca de defesa da dissertação de mestrado da Ana Maria Galvão Carneiro Lira, denominada Rio Jaú, Paisagem, Cidade e Natureza. A Ana Maria tem um tempo de 20 a 30 minutos para apresentar, e eu sei que ela vai cuidar para que não exceda isso, e pode começar a sua apresentação. Agradecendo novamente a Karin, as professoras Karin e Marta, que muito auxiliaram também na banca de qualificação, e estamos aqui reunidas novamente para a defesa da Ana Maria. Então tá, vamos lá. Vocês estão vendo minha tela? Sim, Ana. Vou tirar até o meu microfone agora, tá bom? Tá. Para você está aparecendo pequena a tela? Ou não? É só no meu aqui. Tá aparecendo pequeno? Porque assim, vamos ver, se eu colocar ela aqui na outra tela, talvez fique maior. Vamos ver, se eu colocar nessa tela do próprio laptop. Peraí. Porque aí eu não sei se eu vou conseguir permitir as pessoas que entram, mas... Sim. Janela. Mas qualquer coisa a gente avisa, né? Tá. Uhum. Agora ficou ótima. Ficou melhor. Agora ficou ótimo. Eu vou tirar meu microfone, tá, Ana? Fique à vontade. Bom, então eu vou apresentar a minha dissertação de mestrado, que é intitulada Rio Jaú, Paisagem, Cidade e Natureza. Eu acho que alguém pediu para entrar. Só um segundo. Tá certo? Estão vendo? Ok, Ana. Então, apesar da importância do rio para a cidade, dos rios para as cidades, ao longo da história da construção dos centros urbanos, a rede hídrica foi desconsiderada no desenho das cidades, resultando na falta de conexão dos rios com a paisagem urbana. E, diante disso, esse trabalho tem por objetivo compreender a relação do rio Jaú com a paisagem da cidade de Jaú, a partir de chaves históricas e atuais, dando insumos à elaboração de políticas públicas que promovam melhorias locais. O trabalho, então, tem como objetivos específicos compreender o processo histórico e o contexto sociocultural na configuração da paisagem urbana e sua relação com o rio Jaú, identificar aspectos e impactos ambientais ao longo do curso do Rio Jaú, no seu trecho urbano, e analisar os planos e os projetos para o Rio Jaú e seu entorno. Então, aqui a gente tem como recorte de pesquisa as subbacias que compõem a área urbana de Jaú. A gente tem aqui 6 subbacias compondo a área urbana de Jaú, então o Rio Jaú vem aqui em direção sudeste para noroeste, e ele atravessa aqui a cidade, recebendo as águas dos córregos Santo Antônio, córrego dos Pires e córrego São José do lado direito, e as águas dos córregos Bom Retiro, córrego da Figueira e córrego Jataí do seu lado esquerdo. Então, a bacia do Rio Jaú, ela abrange 7 municípios, Jaú é um deles, e ela tem 24 subbacias hidrográficas, e 6 delas são essas aqui, que compõem a área urbana de Jaú. Só um segundo, que eu acho que alguém pediu para participar. Eu escutei o barulhinho aqui, mas não estou vendo aqui a notificação. Então, vamos continuar. Então, o trabalho está ordenado em 3 partes: a fundamentação teórica, a base empírica e a análise dos resultados. Aqui, para análise da paisagem sociocultural e o Rio Jaú, os procedimentos metodológicos vão ser a pesquisa bibliográfica, histórica, levantamento documental, iconográfico e cartográfico, e a gente vai ter como resultado o embasamento teórico e da história da cidade e do território.
Para a análise da paisagem socioambiental e o Rio Jaú, a gente vai ter aí análise de mapas, imagens do Google, levantamento documental e iconográfico, percursos de observação e registros fotográficos, para a gente ter como resultado aí o reconhecimento da paisagem socioambiental. E para a questão dos planos e projetos para o Rio Jaú, a gente vai analisar, então, os planos e os projetos relacionados ao estudo de caso e foram realizadas entrevistas de forma semi-estruturada com gestores e especialistas. E a gente vai ter como resultados as possibilidades de intervenções na paisagem no caso de estudo. Então, o trabalho está dividido aqui em 4 capítulos, mais análise dos resultados. O primeiro capítulo trata da fundamentação teórica, a paisagem, conceito, planejamento e intervenções. O capítulo 2 trata da paisagem sociocultural. O capítulo 3 trata da paisagem socioambiental. E o capítulo 4 trata dos planos e os projetos para o Rio Jaú. E, por fim, a gente tem análise dos resultados. Então, algumas reflexões breves aqui sobre o conceito de paisagem, né? O Besse, ele observa aí que a paisagem ela é estudada por uma amplitude de disciplinas muito grande. Então, ao longo do tempo, sob influência de diversas escolas, o conceito de paisagem passou por modificações e interpretações diversas. Então, ele observa aí, por exemplo, correntes mais humanistas, como historiadores e filósofos estudando a paisagem enquanto representação cultural, as correntes naturalistas, como os ecologistas e os geógrafos, estudando os sistemas de paisagem, os seus elementos naturais, e os paisagistas compreendendo a paisagem em um contexto de projeto. Então, como o Bess observa, essas formas diferentes de leituras da paisagem proporcionam uma análise rica e complexa da paisagem sobre diferentes óticas que podem ser sobrepostas. Então, ele propõe aí 5 chaves de leitura da paisagem, que ele intitula 5 portas da paisagem, que são a paisagem enquanto representação cultural e social, a paisagem enquanto um território fabricado e habitado, a paisagem enquanto experiência fenomenológica, paisagem enquanto meio ambiente, material e vivo, e a paisagem como projeto. E dessas 5 portas, a gente vai estudar 4 delas, né? Só a paisagem enquanto experiência fenomenológica, que não foi abordada nesse estudo. Mas essas 2 primeiras portas a gente usou como embasamento teórico para a construção do capítulo sobre a paisagem sociocultural, a paisagem quanto meio ambiente, material e vivo, né, para a construção do capítulo sobre a paisagem socioambiental, por fim, a paisagem quanto projeto. Então, essas três chaves de leitura da paisagem visam aí compreender de forma integrada as múltiplas questões que envolvem a relação do Rio Jaú com a cidade de Jaú. Então, aqui a gente tem um mapa da bacia hidrográfica do Tietê-Jacaré, situada no centro do estado de São Paulo, da qual a bacia do Rio Jaú faz parte. Então, aqui em azul é destacada a bacia do Rio Jaú. Então, a gente tem o Rio Jacaré-Guaçu, Jacaré-Pipira e o Rio Jaú como afluentes aqui do Rio Tietê, nessa bacia. E a gente pode observar aqui as áreas mais altas, né, tem cerca de 800 metros de altitude em relação ao nível do mar, elas vão diminuindo em direção ao Rio Tietê, onde nas margens as altitudes são em torno de 400 metros em relação ao nível do mar. E o Pérides, na sua tese de doutorado, escrita em 1981, ele descreve esse território mostrando que os povoadores vindos do leste, eles chegaram aqui após eles vencerem as escarpas da Cuesta de Brotas, né, conhecida aqui como a Serra de Brotas e a Serra de São Pedro. Então, esse território ele faz parte do Planalto Arenito-Basáltico do estado de São Paulo, e aqui a gente tem uma característica muito marcante, que são os solos de terra roxa, né, que são resultados da decomposição do basalto. São terras muito férteis. Então, o Pérides observa que as condições de relevo não se apresentavam como fatores limitantes para a chegada dos primeiros povoadores e o aproveitamento dos quadros naturais de Jaú pela agricultura.
Antes de tudo, a região era habitada por nativos da etnia Caingangue. A gente teve a ocupação de Potunduva, aqui no território de Jaú, né, mas ali na margem do rio Tietê, que foi uma ocupação pontual. A gente tem uma carta aqui de 1820, né, ela aconteceu com as monções. Tem uma carta de 1820 do capitão Mor de Porto Feliz ao governo da província, relatando a cessação das monções e, com isso, o fim da ocupação da colônia de Potunduva. Uma década mais tarde, a gente tem o início do povoamento de Jaú, como a gente viu, dos povoadores vindos do leste. Logo após, né, a instituição, o governo, em 1822, instituiu o fim das sesmarias e o reconhecimento legal das posses devolutas. Então, os desbravadores, né, incentivados por conseguirem aí as posses das terras, chegaram até aqui. Então, esse povoamento de Jaú estava relacionado a uma implantação de uma economia de exportação em sua retaguarda, né, que foi o cultivo da cana-de-açúcar. Então, Jaú fazia parte do quadrilátero açucareiro do estado de São Paulo. Em 1850, na década de 50, a cana passou a ser substituída pelo café, e, né, devido às demandas externas, em 1853 a gente teve a fundação de Jaú com a construção da capela, de uma capela bem simples, onde foi levantada a matriz de Jaú. Só um segundinho que eu acho que alguém pediu para entrar. Ana, eu acho que agora quem entrar você vai deixar fora, viu? Porque você não perde o teu a continuação. Então, a gente tem aqui a matriz de Jaú situada no ponto alto da cidade, com sua frente voltada para o rio Jaú. E a gente pode observar o caso de Jaú conforme a descrição de Marx no livro A Cidade Brasileira, né? Que nas cidades fundadas a partir de um patrimônio religioso, aqui no estado de São Paulo, o arruamento se iniciava com a doação de um terreno para a igreja, e a igreja era o ponto de referência do traçado como polo irradiador. Então, ela estava disposta aqui no ponto mais alto do sítio, onde o desenho urbano segue sequência em alinhamentos retilíneos. Então, nessa planta aqui de 1912, a gente pode ver, né, que foi desenhado por cima aqui as quadras, né, retilíneas em 90 graus, os largos. Aqui tem o largo da estação ferroviária, aqui a gente tem a igreja matriz, com a sua frente voltada para o rio Jaú. Aqui a gente pode ver um corte esquemático, a matriz voltada para o rio Jaú, e a estação de trem, ela passava aqui 2 quadras atrás da matriz. Mas a localização aqui da estação ferroviária atrapalhava o crescimento da cidade na parte alta, como observou o Sebastião Teixeira no livro Jaú em 1900. E aqui na planta de 1912, encaixada aqui na atual malha urbana, a gente pode ver que a cidade cresceu para ambos os lados do rio. Então, como eu falei, a linha férrea chegou em 1887, que contribuiu aí para a expansão da cultura cafeeira, o aumento da população, né, a chegada de migrantes e imigrantes, e contribuiu aí para um aumento significativo da cidade. Mas, como eu falei, a estação de trem estava numa posição geográfica que dificultava o crescimento na parte alta da cidade. Então, a linha férrea foi retificada, agora ela passa aqui, ela contorna aqui a cidade ao sul, não entra mais aqui. E em 1941 foi construída a nova estação de trem, substituindo a antiga, onde foi construída a atual estação rodoviária. Então, aqui a gente tem um mapa da evolução urbana de Jaú. Na década de 50, a cultura cafeeira passa por né, com os reflexos da crise de 29, ela começa a ser substituída pela cana-de-açúcar, e Jaú teve uma expansão urbana significativa, principalmente a partir da década de 70. Então, a gente tem aqui essas partes mapeado aqui desse laranjinha mais claro, o crescimento a partir da década de 70. E aqui, como o Silvio observa, com a substituição do café pela cana, as áreas urbanas mais que dobraram, devido ao êxodo rural resultante das mudanças nas relações de trabalho no campo, com a substituição aí do café pela cana.
Então, ao longo da história da cidade, o rio Jaú e os seus afluentes proporcionaram aí a provisão de abastecimento, fonte de sobrevivência, contribuíram para o desenvolvimento da cidade, proporcionou contato com a natureza, como a gente vai ver. Então, a gente tem aqui o peixe do rio Jaú, que era abundante, né? Inclusive, o nome do rio Jaú leva o nome do peixe, e a cidade de Jaú também. Então, o peixe do rio Jaú é um dos maiores peixes de água doce do Brasil, e hoje ele não se encontra mais aqui na região. Essas aqui são imagens do museu, do acervo do Museu Municipal. Então, a gente tem aqui um pescador na década de 30, com 4 peixes Jaú bem grandes. A gente tem aqui uma imagem de meninos pescando também na década de 70. O rio Jaú, então, contribuiu para o desenvolvimento da cidade, ele foi fonte de extração de areia para a construção civil ao longo do século XX. Em 1910, a gente teve uma fábrica de gelo construída aqui, que funcionava com os motores, funcionava com a roda d'água no rio Jaú, que proporcionava aí a produção de energia para a produção de gelo, que era distribuída para a refrigeração dos alimentos e dos medicamentos em toda a cidade. E a gente tem o rio como fonte de lazer, né? O rio Jaú marcou a infância dos habitantes de Jaú no passado, então eram feitas brincadeiras em bacias, as pessoas nadavam, pescavam, e o rio fazia parte da infância dos habitantes no passado. Mas, apesar de toda essa importância para a cidade, a gente viu que um intenso desmatamento das APPs do rio Jaú, como a gente pode ver nessa imagem, tanto na área urbana quanto na área rural. Intervenções foram realizadas no traçado do curso do rio, com a retificação do seu traçado no trecho urbano no final da década de 60, que era uma prática corrente na época para urbanizar os fundos de vale e eliminar o extravasamento dos rios. A gente teve, então, a ocupação das áreas no entorno do rio, a impermeabilização do solo para a urbanização e as alterações no uso do solo na bacia, né, para a expansão aí da cultura cafeeira e canavieira, como a gente viu. Todos esses fatores aí contribuíram para os agravamentos dos problemas de inundação. Aqui a gente tem uma imagem do Google. Tem aqui em vermelho o traçado antigo do rio Jaú, antes da retificação, e algumas imagens históricas aqui que mostram a relação da cidade com o rio Jaú. Então, em 1922, a gente tem registro de uma inundação catastrófica, em 1929 também. Enfim, aqui a gente pode ver as margens totalmente desmatadas, né, com a Igreja São Sebastião no fundo. E, nesse contexto, né, a gente destaca aqui ambientalistas da cidade que lutaram pela despoluição do rio e conseguiram promover a restauração de boa parte das APPs do rio, como a Associação Ambiental e Cultural Apuã, o Instituto Proterra e a Organização Jaú Mais Limpa, que até hoje organiza mutirões de limpeza para despoluir as margens do rio. O Instituto Proterra também até hoje realiza mutirões de plantios de mudas na cidade. Aqui algumas fotos históricas de inundações, 1922, 1929, 1965, 2022. Então, apesar dos esforços de alguns, o rio ainda se encontra em degradação e inundações continuam ocorrendo há mais de um século. Aqui entrando na paisagem socioambiental, só vindo de uma escala mais ampla de novo para a gente entender e contextualizar aqui a questão da bacia do rio Jaú. Então, as nascentes mais elevadas da bacia formam o Ribeirão do Bugio na Serra do Tabuleiro, em Torrinha. Então, Torrinha, apesar de ter só uma pequena parte aqui que faz parte da bacia, é onde ficam as nascentes mais altas do Ribeirão do Bugio, que vai de encontro aqui com o Ribeirão do Peixe, em 2 córregos, e quando eles se encontram, a gente tem o início do rio Jaú. E aí o rio Jaú segue, então, em direção sudeste e noroeste, atravessa aqui a área urbana de Jaú, até a sua foz no rio Tietê, aqui na divisa dos municípios de Itapuí, Bariri e Jaú, na região conhecida como Marambaia. A gente viu, então, que teve um intenso desmatamento, né, por toda a bacia, e uma redução drástica na biodiversidade da bacia. Então, a gente destaca aqui também a RPPN Amadeu Botelho, que tem mais de 140 hectares, sendo o maior fragmento florestal da bacia,
E ele está aqui do lado da área urbana de Jaú e na margem direita do rio Jaú, né, o que proporciona aí uma conexão com as APPs do rio, né, formando um corredor ecológico e proporcionando o fluxo aí de exemplares da biodiversidade. Aqui a gente tem alguns exemplares da biodiversidade da fauna e da flora na bacia do rio Jaú, fotos do Paulo Guerra. Aqui é uma imagem do rio Jaú entrando na área urbana de Jaú. Então, na cidade de Jaú, o rio Jaú é um manancial de água que abastece mais de 57 mil habitantes, ou seja, cerca de 1/3 da população do município. E no plano de saneamento básico de Jaú, que inclui o plano de drenagem urbana da cidade, são apontadas 3 grandes problemáticas relacionadas às águas urbanas em Jaú, que são, aqui, quando o rio entra aqui na cidade, né, ele tem aqui do lado direito a RPPN Amadeu Botelho, e do lado esquerdo o bairro Jardim Sempre Verde, onde ele recebe as águas do córrego Bom Retiro. E aqui era uma área de várzea, que inclusive se plantava arroz no passado. Então, essa era uma área que não deveria ter sido urbanizada, e foi urbanizada, e até hoje sofre muito frequentemente com inundações. Os moradores passam por questões de inundações várias vezes por ano ali. Seguindo aqui em frente, a gente tem o rio Jaú recebendo as águas do córrego da Figueira, na margem esquerda. Então, o córrego da Figueira ele foi completamente canalizado. Aqui a gente tem uma imagem do córrego da Figueira no centro da cidade, ele foi estrangulado aí pela cidade, ele passa no centro praticamente desapercebido. E ele foi também tamponado em parte na Avenida Francisco Canhos, foi construída em cima do córrego da Figueira. Então, a gente tinha questões de inundações muito frequentes aqui também. E em 2014 foi construído o reservatório de retenção do Maria Luísa IV, né, com o objetivo de conter a vazão em situações de chuvas fortes e minimizar as questões de inundações. Aqui, seguindo em frente, a gente tem o rio Jaú recebendo as águas do córrego dos Pires, do lado direito. O córrego dos Pires também foi, em boa parte, canalizado, como essa imagem aqui. E a gente tem aqui o Lago do Silvério, né, que faz parte do córrego dos Pires. Ele foi construído para fins de lazer e recreação, mas em 2014 ele também passou por obras do PAC para funcionar também como um reservatório de retenção. Em janeiro de 2022, a gente teve a inundação mais catastrófica já registrada na cidade. Foram, se não me engano, cerca de 320 milímetros de precipitação generalizada na bacia hidrográfica montante da cidade de Jaú. E aí a gente teve cerca de 5 mil pessoas atingidas e 2 mortes. Então, como a gente pode ver aqui nas imagens, foi um evento bastante catastrófico e foi um trauma aí para os moradores da cidade. Antes disso, a maior inundação mais registrada tinha sido em novembro de 2011. Aí, a Defesa Civil forneceu para a gente os relatórios com a localização das áreas. Eles mandaram os relatórios com as ruas, a relação das ruas, onde eles tiveram registros, né, pela população de áreas que foram atingidas pela inundação. Então, eu peguei os bairros aqui atingidos e mapeei eles. Então, a gente tem, em novembro de 2011, 8 bairros atingidos na área urbana de Jaú, e em janeiro de 2022, 16 bairros atingidos, ou seja, o dobro da última maior inundação registrada. Aqui a gente pode observar que os bairros Jardim Santo Antônio e Jardim Maria Luísa, por onde passa o córrego da Figueira, foram atingidos em 2011, o que não aconteceu em 2022, provavelmente por conta da construção do reservatório do Maria Luísa IV, né, em 2014. Em compensação, a abrangência aqui foi bastante significativa. Praticamente todos os bairros da margem direita e na margem esquerda foram atingidos. Aqui a gente tem em vermelho o traçado antigo do rio Jaú. Então, a gente pode ver aqui nas áreas de meandro que foram atingidas. Essa área de meandro aqui a gente não tem ocorrências registradas, mas aqui fica o Parque do Rio Jaú. Então, como a gente pode ver aqui, o Parque do Rio Jaú também foi
uma área atingida pela inundação de 2022. Em relação aos planos e projetos para o rio, então, como a gente viu no final da década de 60, foi feita a retificação de parte do trecho urbano, aqui é uma planta do projeto de retificação de um dos meandros. Na década de 70, então, a gente teve uma aceleração da expansão urbana e, conforme o Leonelli observa na sua tese de doutorado, os critérios que determinaram as áreas de expansão em Jaú não provém de diretrizes de planejamento e estudos de viabilidade urbanística e ambiental, mas sim de critérios econômicos. Então, a gente destaca que em 1974, um grande plano de renovação do Vale do Rio Jaú feito pelos arquitetos Vila Nova Artigas e Paulo Mendes da Rocha. Aqui seriam, essas áreas aqui mais lisas, seriam áreas de gramado. Essas áreas aqui mais texturizadas, aqui em cinza um pouquinho mais escuro, seriam áreas de mata e maciços arbustivos, e essas mais escurinhas, a mata ciliar. Então, nesse contexto aí de expansão urbana a qualquer custo, né, de loteamentos, eles inclusive queriam aqui a abertura de vias marginais ao rio, ele propôs uma outra alternativa para a cidade. Mas, como a gente pode ver aqui na área destacada do projeto do Vale do Rio Jaú, a área praticamente foi toda urbanizada. Aqui, o plano de renovação do Vale do Rio Jaú tinha 149 hectares. E a gente teve aqui, né, área de parque construída, foi o Parque do Rio Jaú, com 3,64 hectares, ou seja, 2,4%, né, da área proposta pelo Artigas. O Parque do Rio Jaú foi um projeto do professor Josrael Rezende, em 2003. Então, ele disse, esse campo aqui municipal já estava aqui, ele optou por deixar o campo. Ele fez o projeto em 2 áreas, então, essa área 1 aqui é a área do parque mesmo, né, com só espécies nativas e palmeiras, e uma área de gramado no meio, e aqui a gente tem o projeto que ele fez para mata ciliar, com trilhas também na área de APP. Como a gente pode ver aqui de novo, o Parque do Rio Jaú também funcionou como uma planície de inundação em janeiro de 2022. No plano diretor, que foi instituído pela Lei Complementar 277 em outubro de 2006, são estabelecidas as zonas especiais de Jaú, entre elas a Zona Especial do Rio Jaú, como a gente pode ver aqui nessa imagem. No artigo 47, que trata dos sistemas de áreas verdes, no item B, diz que o Parque Linear do Rio Jaú deve ser criado na área definida pela ZERJ, na Zona Especial do Rio Jaú. Aqui a gente tem uma imagem, então, da Zona Especial do Rio Jaú e o projeto do Parque Linear do Rio Jaú proposto no plano diretor, que abrangia praticamente toda a cidade, né, menos aqui o bairro São José, no final, mas um plano também bastante ambicioso e se conectando, inclusive, com a RPPN Amadeu Botelho. No artigo 137 do plano diretor, a gente tem aqui que a ZERJ tem por objetivo a implantação de um projeto de valorização do Rio Jaú, constituído por um parque linear ligando a cidade ao lado do rio, de sudeste a noroeste. E, inclusive, ele fala que o poder público tem direito de preempção dessas áreas para a instituição do parque e, inclusive, de desapropriação de áreas para a instituição do Parque Linear do Rio Jaú. Mas não houve um movimento nesse sentido. Como a gente viu aqui, nas entrevistas, foram realizadas 3 entrevistas. A gente fez uma entrevista com a Amilcar Marcel de Souza, que é secretário do Meio Ambiente e professor da FATEC, o Josrael Rezende, professor da FATEC, elaborador do Parque do Rio Jaú, do projeto do parque. Ele também foi presidente do Comitê de Bacias Hidrográficas Tietê-Jacaré por muitos anos. E o Giovanni Fabrício, formado técnico ambiental formado na FATEC, atual secretário de Meio Ambiente de Jaú. Eu não vou adentrar muito em muitas questões aqui das entrevistas por conta do tempo, mas em relação às medidas
preventivas às inundações, todos eles citaram a necessidade de desapropriação das áreas afetadas pela inundação de 2022. Dois dos entrevistados citaram a necessidade de uma construção de um reservatório a montante da cidade de Jaú. Dois dos entrevistados citaram a necessidade da criação de um consórcio entre os municípios pertencentes à bacia do Rio Jaú, e também foram citadas outras medidas preventivas, como a implantação de um sistema de alarme para situações de risco, obras de estabilização dos taludes, como as obras que vêm sendo feitas pela prefeitura, que inclusive tem causado polêmicas, infraestrutura verde, como jardins de chuva, pelas subbacias, revitalização de áreas verdes e ações de educação ambiental. O secretário do Meio Ambiente mencionou a ideia de se fazer uma praça no estacionamento do Aero, conectada à APP do Rio Jaú, o que formaria uma pequena parte do Parque Linear idealizado. E, apesar de não haver um movimento no sentido de implementação do Parque Linear do Rio Jaú, conforme previsto no plano diretor, as áreas afetadas no entorno do rio serão gradativamente desapropriadas ao longo do tempo, visto que não será mais concedido o habite-se às residências situadas nas áreas atingidas pela inundação de 2022, ou seja, praticamente todo o entorno do Rio Jaú, como a gente viu. E essa foi uma informação que a gente ficou sabendo através do secretário do Meio Ambiente. Também destaco aqui nas entrevistas que foram mencionadas aí a atuação de movimentos formais e informais que discutem as problemáticas relacionadas ao Rio Jaú e buscam um avanço na implantação de planos e projetos para o Rio. Então, foi mencionada a criação da Comarge, que foi criada a partir de um decreto, depois da inundação de 2022. A Comarge é uma comissão presidiada pelo secretário do Meio Ambiente, também participam outras secretarias, a FATEC de Jaú e representantes dos moradores dos bairros atingidos, e eles têm realizado reuniões periódicas aí para discutir as ações e as estratégias para o Rio Jaú. Também foi mencionada a existência de 4 grupos de moradores de bairros atingidos, de 4 bairros diferentes, que têm se reunido aí também para discutir e reivindicar os avanços para o Rio Jaú. Então, desde o início da ocupação do território, o Rio Jaú e seus afluentes proveram recursos essenciais aos seus habitantes e ao desenvolvimento da cidade, mas, apesar de sua importância, o rio sofreu com a dissolução dos esgotos, teve suas margens desmatadas, seu entorno ocupado e seus meandros retificados. A retificação do rio, assim como a canalização dos principais córregos na cidade, são fatores de contribuição ao agravamento dos problemas de inundação na cidade, que acontecem há mais de um século. A análise dos planos e projetos para o Rio permitiu compreender o contexto histórico e atual das ideias implementadas e não implementadas para o Rio, né? A gente viu que a cidade teve a oportunidade de seguir um planejamento favorável aí às questões ambientais e sociais, mas os critérios econômicos prevaleceram. Então, ao longo das entrevistas foi possível compreender que há uma série de estratégias e ações sendo propostas, que em conjunto podem contribuir para minimizar os problemas relacionados às inundações do Rio Jaú. E essa pesquisa, então, contribuiu para a reflexão sobre formas de resgatar e ressignificar a relação da cidade de Jaú com o Rio Jaú, considerando diferentes leituras da paisagem. E a gente espera que esse trabalho possa inspirar outras pesquisas que auxiliem a repensar a relação das cidades com os seus rios em outros lugares do mundo. E é isso. Muito bem, Ana. Conseguiu cumprir o seu Achei tempo. Que eu ia conseguir. Eu acho que pode parar a apresentação, depois, se quiser, né? A gente pede depois. Então, só lembrando que a Ana é gestora ambiental, falei certo, Ana? Uhum. Formada pela Exalc, então é uma visão que é muito interessante para nós, arquitetos, discutir junto com a Ana essa relação do Rio com a cidade também. Como de praxe, vamos convidar a professora Karen para iniciar a sua arguição e comentários. Fique à vontade, Karen. Obrigada. Bom, primeiro queria agradecer por estar participando de novo da banca da Ana Maria, né? Então é um prazer ver o trabalho finalizado
Eu queria agradecer a Norma e a Ana Maria, parabenizar as duas, né, porque a gente sabe que esses últimos meses são sempre muito sofridos, ainda mais com o calendário aí apertado, com os percalços que a Ana teve, né? E fiquei contente de ver um trabalho fechado, né? Assim, uma produção que deu conta do que se propôs a fazer. Como eu havia falado anteriormente, a banca de qualificação a gente tem mais a falar, né? Tem mais a mostrar caminhos, né? E numa banca final, então, a gente vai ver um produto já pronto, então é uma análise diferente e usa, sim, e muito do que a gente fala, o que a gente imagina que poderia ter sido feito ou não, isso também é uma questão de decisão, né, dos caminhos a serem percorridos. Mas, de modo geral, eu acho que o trabalho ficou bem fechado, né? Eu acho que a metodologia que vocês escolheram, as portas do BES foram bem abertas e fechadas, né? Então, a gente enxerga isso sendo construído, então, um percurso sendo construído por essas portas. Fiquei bastante contente com as figuras que eu tinha reclamado, né, na outra ocasião, então eu vejo que os mapas auxiliam muito, tanto o mapa com as áreas marcadinhas de verde, lá do início da cidade, depois o perfil que a Ana desenhou, né? E isso eu acho que ajuda, claro que sendo arquiteta eu gosto de mapa, né? Mas eu acho que, ao espacializar os processos, a gente consegue entender melhor, né? Então, essa figura que você fez, a figura 19, com o mapa do Google e o percurso original, acho que não foca aqui, o percurso original do Rio, acho que isso responde, né, como você mesma fala ao longo do texto, isso responde muito dos impactos que aconteceram a partir dessa retificação. Então, é claro que as áreas que eram rio e foram perdidas para as áreas urbanizadas, algum problema ia acontecer lá na frente, né? Então, acho que essa sobreposição é muito importante, isso dá uma visualização muito clara para quem está trabalhando com a cidade também. E só faço uma crítica, porque o mapa que você mostrou agora, a figura 19 e a figura 20, que são os bairros afetados, que coisa, não foca, mas vocês sabem quais são, 29 e 30, os bairros afetados pela inundação em 2011 e 2022. Você fez com pontinhos pelo nome do bairro, mas você falou agora na apresentação que você tem esses dados pelo nome das ruas, né? Então, talvez, claro que se você tivesse um tempo a mais, né, espacializar isso em termos das ruas, mais assim, em forma de áreas, pudesse também ficar mais evidente, não só para o trabalho, mas para a contribuição que a gente espera que esse trabalho tenha, dos lugares, efetivamente, das áreas que receberam essas águas. Então, acho que em manchas de áreas inundadas ficaria mais impactante. Mas, de qualquer maneira, claro que a gente já pode ter uma ideia. E outra figura que eu gostei muito de ver foi a figura 39, que você colocou a área do projeto do Paulo Mendes da Rocha em cima da situação atual. Então, assim, é uma pena, né? A gente está sempre triste pelo que poderia ter acontecido. É claro que depois, inclusive, a gente vê nas entrevistas que você colocou que tinha questões fundiárias, de propriedade, muitas coisas que eram impossíveis em cima desse primeiro projeto, mas já era uma demarcação do que seria importante para a cidade, né? E a mesma coisa você vai depois retomar com o plano diretor, né, que também vai desenhar uma área bacana e que, se não for chacoalhado, vai ficar no papel, né? Então, o plano diretor sempre tem esse papel de escrever no papel, né, de acender uma luzinha, mas é muito comum no Brasil o plano diretor ir para a gaveta, né? E daí
de lá ficar. Eu acho que os entrevistados que você pegou, todos eles sabem do que estão tratando, e isso foi uma coisa assim, bem feliz, né? Mesmo o secretário que, coitado, reclamou que fica limpando as ruas, e realmente isso que acaba acontecendo com a Secretaria de Meio Ambiente nas prefeituras. Acontece aqui em Maringá também, a Secretaria de Meio Ambiente varre, poda e não faz o serviço de gestão ambiental, né, que seria o mais importante. E eu acho, então, que o trabalho ele mostra esse desenrolar. Agora, o que eu senti falta foi, quando você chega nas suas conclusões, fazer uma retomada do que você apresentou como referencial teórico, né? Então, quando você fala de todo o caminho da ecologia da paisagem, dos corredores, eu achei falta de você voltar a subsidiar suas conclusões com esses princípios que você levantou lá no começo, né? Porque parece, do jeito que você terminou aqui, parece que aquilo não contribuiu. A gente sabe que subentende-se, né, que esteja contribuindo para a formação desse teu cabedal para avaliação dos projetos, né? Mas você poderia ter escrito isso mais evidentemente, né? Mostrando que essa ideia que vai acontecendo entre os projetos e a realização deles não é um sonho impossível. Isso é defendido, é demonstrado pela teoria, por toda essa literatura que você apresentou, que você, como eu já falei anteriormente, que você conseguiu fazer essa leitura, essa sintetização desse referencial teórico muito bem. Então, achei que faltou isso voltar depois, no fim do trabalho, para você ligar Jaú com o mundo, com essa literatura, né, tanto teórica quanto prática, que já está mostrando que isso é viável e como que essas ferramentas podem fazer acontecer em todas as escalas, né? Então, essa seria a minha principal crítica, assim, que não inviabiliza, claro, que o trabalho, volto a dizer que o trabalho está fechando, né? Mas só assim, no sentido de dar uma ligação maior no seu texto, dentro daquilo que você mesma estudou. Isso. Obrigada, Karen. Ana, você quer responder para a professora Karen alguma coisa? Não, agradeço aí as considerações. Só uma questão que eu fiquei quebrando a cabeça sobre aqueles mapas com base nas ocorrências da Defesa Civil. Assim, a secretária me falou que ela não poderia me mandar a localização das residências por conta de proteção de dados, enfim. Então, eu falei assim, mas não tem como você tirar o que você não pode me mandar e mandar só o que... Aí ela falou assim, então eu vou te mandar o nome das ruas. E ela mandou, então, o nome das ruas. E eu fiquei quebrando a cabeça, como eu vou fazer isso? Porque tem ruas que têm uma extensão enorme, né? Então, é difícil saber até onde foi. Até onde essas áreas foram atingidas. Por isso que eu optei por mapear os bairros. Ela chegou até a me perguntar, falei, Ana, erra-se menos fazendo esses pontos, porque não se sabe realmente a extensão, né? O recorte da enchente ali. Pois é, mas proteção de dados, se a pessoa foi inundada, é um segredo isso? Quem sabe eu posso tentar conversar com... Não, assim... Tentar... Porque realmente ficaria mais interessante a gente ter mapeado exatamente a área. O ideal seria que a prefeitura tivesse georreferenciado esses dados, né? Isso já apareceria. Mas isso fica na vontade da gente. Professora Marta. Ana, tudo bem, Ana? Podemos pedir para a professora Marta? Uhum. Professora Marta, fique à vontade também para seus comentários e algo que quiser, adição, alguma coisa. Bom, primeiro também agradecer, né? A gente consegue, olha, eu e a Norma moramos em Bauru. Nem assim, né, Norma? A gente consegue se encontrar.
Como eu não vou mais lá no departamento, a gente fica morrendo de saudade, sabe? Depois a gente tem que bater Cidade papo enorme, também. tão enorme assim, mas mesmo assim uma correria, né, Norma? Então, Karen, então aí sim é muito longe, né? E nem vou conseguir ir no CIAP, não sei se vocês vão conseguir. Eu não vou, que vergonha, não vou. Aí pertinho, mas eu não vou por causa da minha mãe, não tem jeito. Mas enfim, né? Bom, mas está sendo a oportunidade, né, que a gente está tendo de encontrar, né, os colegas, até os alunos entre vocês também, acho que só assim, né? Bom, Ana, parabéns, como a professora Karen já relatou, né? Primeiro que você escreve muito bem, de uma forma muito tranquila, a gente consegue ler assim sem dúvidas, né? Você vai conduzindo muito bem. Algumas referências faltaram, depois você precisava dar uma olhada, por exemplo, Yang Li e o Metzger, 2001. Esse foi um que eu anotei bem, assim, mas depois era bom dar uma conferida. Eu notei porque eu falei, que interessante, quero ver, vou querer ler. Aí eu falei, opa, não está ali. Então eu fui, mas daí eu parei por aí, tá? Então depois era legal dar uma olhada, né? Uma coisa que eu achei muito interessante é que você colocou as entrevistas, mas agora aqui na apresentação você fez uma espécie de um compilado assim de tudo que eles colocam, né? E quando eu li seu trabalho eu senti falta disso, né? Eu acho que você tá muito bem estruturado e tem muito a ver com o título, Rio Jaú, História, Cidade e Natureza. E esse é o percurso que você faz, História, Cidade e Natureza, através do Rio Jaú, né? E é o que você fala, há um século sofre com problema de enchentes. Mas os projetos que tem, eles vão conseguir minimizar esse problema ou resolver, né? Essa visão dessas pessoas que você entrevistou, que diz que pode ter desapropriação, uma série de outras medidas, elas dariam conta de resolver esse problema? Não sei até que ponto, né? E aí, uma pergunta, uma dúvida mesmo. Você, como gestora ambiental, né? Nós aqui todas arquitetas, mas você, como gestora ambiental, o que você avalia em função de todo esse material que você levantou, que você conhece na palma da mão? Você, como gestora ambiental, isso tem alguma alternativa mesmo para poder ser realmente resolvido esses problemas? Não que você vá resolver enquanto projeto, isso não é nem a sua formação, mas como gestora ambiental, como é que você vê isso? Eu queria ver a sua opinião em relação a isso, né? Uma outra coisa que eu acho que não daria para você inserir no final, que você falou em soluções baseadas na natureza. Aí eu falei, nossa, mas será que ela abordou isso no texto? Eu fui até procurar, ainda bem que tem aquele Ctrl F, porque eu falei, senão eu ia ter que ler tudo de novo, porque eu falei, eu não lembro de ter visto isso. Aí eu fui fazer o Ctrl F. Não, só está lá no final. Então não dá, né? Porque é uma coisa que não foi abordado, tá? Então eu retiraria. Porque é alguma coisa assim que você aventa, mas como você não abordou e está na conclusão, aí eu acho que não era legal inserir, não. Né? Mas assim, a única observação que eu tenho em relação a isso, eu queria assim a sua visão como gestora, o que você avalia em relação a isso? Porque a gente já viu que projeto teve, o que a professora Karen falou, teve o projeto do Artigas e do Paulo Mendes, vê se pode, e a cidade, né, não incorporou, aí estão tentando fazer alguma coisa, não deu certo, então qual é a sua opinião na sua área em relação a tudo isso? Só uma observação. Eu achei que eu tinha colocado a questão das soluções baseadas na natureza, que eu falei tanto de infraestrutura verde na fundamentação teórica, eu achei que eu tinha falado do conceito, né, soluções baseadas na natureza. Não. Arrumar isso. Uhum. É muito complicado aqui. Eu vejo essas questões das obras que estão sendo feitas hoje, né? Então a gente vê um desconhecimento muito grande inclusive
do atual gestor da cidade, né, que acredita que a solução é aumentar a velocidade do rio, né, e levar o problema para jusante. Então, com certeza, isso não vai ser resolvido dessa forma, mas são uma série de medidas que têm que ser feitas em conjunto, né? Não tem uma solução e também não tem como dizer que o problema vai ser resolvido, né? Mas essas questões, esses movimentos que a gente já vê nesse sentido de criação de um reservatório a montante da cidade, que também, né, é um problema que não resolve, né? Mas enfim, pode ajudar aí a minimizar as questões. Enfim, essa ideia da criação de um consórcio também para que os municípios possam conversar e se ajudar. Mas a gente tem também a questão que, inclusive, depois eu pensei que eu deveria ter colocado nas considerações finais, de aprender, né, como lição o que a cidade já passou para a questão das próximas áreas a serem urbanizadas, né, o planejamento dessas áreas, não só em Jaú, como nas cidades aí a montante. Dois Córregos, Mineiros, a gente vê também a área urbana dessas cidades também está aí na bacia do Rio Jaú, e também eles têm uma área grande aí na bacia, né, que vem todas as águas vêm aqui parar aqui na cidade de Jaú. Então, com certeza, são ações tem que ser feitas em toda a bacia, né? A restauração das matas ciliares, enfim, a questão dos usos do solo, né? Nas áreas de cana-de-açúcar, que tem que ter, tem a questão, depois que foi mecanizado, né? Os talhões aumentaram de tamanho, então a gente teve questões também aí de diminuição das curvas de nível, e tudo isso aumenta muito para o escoamento da água. Então tem que ser algo em conjunto mesmo da área rural e área urbana e em âmbito de bacia, ações em conjunto, que em conjunto aí vão contribuir para a minimização, né, dos problemas. Eu acho que valeria a pena, Ana, não sei, falar com a Norma também, obviamente, tem que estar batendo martelo, mas eu acho assim que se você conseguisse elencar esses itens, porque você tem itens relacionados à história, mas você tem projetos, você tem essas ações, e se o gestor for pegar, porque o gestor, ele não vai ler tudo, não é? Ele vai pegar e vai falar assim, puxa, o que dá para eu fazer, né? O que eu tenho que fazer? Então, assim, é óbvio, para a gente interessa ler o trabalho, entender a história, é muito mais interessante. Mas o gestor, ele quer saber o que dá para ele fazer. O que efetivamente eu posso pegar de tudo isso daqui, sabe? Então, eu acho que seria bastante interessante, porque você tem uma série de dados que estão ao longo de todo o trabalho, e eu acho que aí você foi resumindo bem, né? Olha, tem que ter uma ação integrada, tem que pensar Jaú junto com dois córregos e o outro, já tem a questão da revitalização das matas, mas isso está só nesse trecho, tem que aumentar para mais outro trecho, tem que não sei o quê. Então, acho que valeria a pena, é quase assim um checklist final, assim, vamos dizer, de tudo que você já traçou, e outra coisa, a história prova, faz 2 séculos que está tendo inundação, né? São os mesmos pontos, os mesmos problemas, então não respeitar os projetos, e algumas coisas estão sendo feitas, então eu acho que poderia estar listando mesmo assim, nesse final, objetivamente. Vou desenvolver melhor as considerações finais que acabaram, foi, né, na correria que eu escrevi as considerações finais. Não, é porque assim, ela não é que ela está errada, não é isso, mas ela está uma coisa geral, né? Ela está assim, ela não sintetiza todos esses dados que você levantou ao longo da sua pesquisa. E foram muitos, né?
Então, a pessoa tem que ir pegando. Sabe quando você vai lendo e vai anotando assim? Tem isso, tem aquilo. Mas se ela chegar no final e ao falar assim, olha, não, é isso que deu para ver reunindo, pronto. Né? E o que eu achei muito legal, até na qualificação, não lembro, foi uma de vocês que falou até, você deveria levar o seu trabalho para a prefeitura. E uma coisa muito legal que aconteceu é que tanto a menina secretária da Defesa Civil que me ajudou, quanto o secretário de Meio Ambiente vieram me pedir o trabalho. Sabe, sem eu ter falado ainda nada, eles falaram, viu, depois você pode mandar o seu trabalho para a gente, por favor? Então eu falei, nossa, que bom, né? Porque tudo isso foi feito para contribuir. Isso aí. Bom, da minha parte é isso. Marta, muitíssimo obrigada. É muito interessante que ao longo dos anos a gente vai reparando isso, que na verdade as considerações finais tinham que ser feitas 6 meses depois. Depois que passou esse sufoco, você lê de novo o trabalho e escreve uma belíssima... É verdade. Um belíssimo fechamento do trabalho, porque é sempre no atropelo mesmo, e é natural e vai continuar acontecendo, infelizmente, com esses nossos prazos de mestrado sempre apertados, é o que vai acontecer. E acho ótimo que tem esses 60 dias a mais para você entregar o trabalho definitivo, acho isso ótimo, porque você ouviu 2 especialistas falando nisso, leram todo o seu trabalho e estão contribuindo para aperfeiçoar suas considerações finais, que é muito mais do que a gente, naquele dia, você na véspera, você vai escrever, a tua orientadora lê, mas sem ter essa questão de ler o trabalho na sequência toda, amarrando todos os pontos. E acho isso que a Ana Maria vai fazer de letra, né? Vai tirar de letra isso, porque, como vocês mesmo comentaram, ela tem muita facilidade para escrever, e que cada vez a gente vê que as pessoas têm mais dificuldade para escrever. Então, ela consegue sintetizar todo esse material teórico e também as questões práticas, né, numa linguagem muito agradável de ser lida. E acho também muito interessante que essas questões dos mapas, que você até comentou, Karen, dela colocar em cima do Google, agora deixa eu ver se eu marquei aqui a página, o traçado do Rio Jaú em cima do Google, né, do mapa do Google, e se você colocasse ali aqueles pontos de enchentes, iriam coincidir da mesma maneira nesses meandros naturais ali. Então, tá tudo ali tão visto, que daí chega aquela questão, né? Como temos visto, ou como temos analisado essa questão da paisagem de maneira errada durante todo esse tempo, enquanto se faz o planejamento urbano, né? Então, essa negação dessas questões que não adianta, que já está cansada de saber que não dá certo isso e é hora de mudar. Então, mais uma vez, esse trabalho eu acho que vai apoiar todas essas questões, mostrando também esses belíssimos projetos que foram feitos e que não foram implantados e que, de alguma maneira, poderiam ter, né, evitado todas as catástrofes que vêm ocorrendo cada vez que tem essas grandes enchentes. Então, eu acho que o trabalho da Ana é muito satisfatório quando você vê que ela tem esse conhecimento, que ela foi ensinada, e que ela viajou, vamos dizer assim, pela memória também do Rio Jaú, que a Ana nem colocou ali, mas ela fez uma entrevista com pessoas mais antigas também, que abriram o seu acervo fotográfico para que ela... E ela ouviu muito sobre a história e a relação das pessoas, né? Essa coisa da percepção da paisagem também, que não dava tempo de abordar também nesse trabalho, porque daí ela teria que fazer outras entrevistas e o tempo era curto para isso.
Então, essa ligação com o rio também ela chegou a fazer, né, das pessoas, e essa questão da memória também ali presente. Então, eu acho que tem muita coisa que, se ela for depois para um doutorado, que se ela quiser continuar a trabalhar, ela tem um material bastante rico para ser trabalhado e de uma maneira mais aprofundada daí, e entrando todas as questões técnicas que ela é muito capaz de desenvolver também. E eu acho que nós vamos pedir, então, ou nós vamos sair e eu crio uma sala aqui, é isso melhor, Acho que é né? mais fácil. Então, tá. Ana Maria, você vai ficar com as suas visitas aqui na sala, e nós três vamos sair, e eu vou criar aqui uma outra sala daí, tá bom? Tá bom, a gente aguarda. Tá, eu vou sair então dessa aqui agora. Ela saiu e vai mandar onde para a gente? Nós não vimos aonde ela foi. Corre, Marta, vamos. Não deu tempo de segui-la. Vamos ver se ela vai mandar no WhatsApp. No WhatsApp ou no e-mail. A gente poderia ter saído também, mas enfim, agora já foi. Ela mandou no e-mail. Ah, mandou? Mandou. Dá para você colocar aqui, cara? Deixa eu ver aqui, Taraná. Ah, tá. Não, já entrei aqui. Entrou? Tá. Tá, ok. Vamos sair daqui, então. Aí já. A gente pode falar um pouquinho enquanto elas não voltam? Pode dar os parabéns? Claro. Ei, parabéns! Obrigada, Que ficou o trabalho. Muito Obrigada. legal, você falou super bem. Nossa, arrasou.
Parabéns. Como eu só estava um pouco nervosa, aí depois vai passando, assim. Nossa, mas não pareceu. Você estava ótimo falando. Arrasou, muito bom. Ficou muito legal. É bem difícil apresentar em 30 minutos, 100 páginas, né? Mas, enfim, deu. Deu, ficou bem legal. E claro que a gente que não leu o trabalho ficou super curiosa para ver, né? Depois eu quero ler aí, quando você puder compartilhar. Ah, sim, pode deixar. Obrigada, mano. Vou arrumar aí primeiro principalmente as... O quê? Não, mas que bom que tem esse tempo, né? De você Ah, poder sim. arrumar. Isso é ótimo. E realmente é o que a Marta falou, né? As pessoas vão pegar e vão querer ler as considerações finais, né? Então, é importante que esteja bem desenvolvida essa parte. Mas vai dar para arrumar isso daí. E acho que isso que a Norma falou é interessante, né? Porque as considerações finais é sempre no sufoco, né? É sempre corrido e é importante ter esse tempo também, né? Até de você poder pensar no que a banca trouxe, o que ela reflete, né? Quais foram as contribuições e poder escrever isso depois, né? Então, muito legal que você vai ter esse tempo aí. Sim. O que mais? Mas não teve mais muita coisa, né? Umas referências que eu vou arrumar. E eu vou conversar com o secretário da Defesa Civil, vou tentar conseguir aí a relação das residências, porque realmente ficaria muito legal fazer um mapa né, mais refletindo mais o que realmente foi atingido. Mas eu fiquei impressionada quando eu fui mapeando os bairros ali, fui vendo que foi tudo atingido. Cidade inteira, né? Todos os bairros do lado direito e do lado esquerdo do Rio de Janeiro. Então, quando eu vi aquilo, eu falei, nossa, que abrangência foi muito grande dessa inundação. Nossa, que coisa, né? E também, e é isso, é meio estranho, porque que eles não podem liberar, né, essas informações, né, porque Sim. é de interesse, né, e sei lá, não sei como é que a prefeitura trabalha aí também com essa proteção de dados, né. Sim. Mas, de repente, também é uma desinformação da secretária, né? Às vezes ela pode até tirar os nomes das pessoas, enfim, não sei. Depois eu vou tentar conversar. Exatamente. Não precisa ter o nome, né? Mas é isso, é uma jornada, né? A Marcela já fez mestrado, Karina. Ah, ela fez no PPG também? Não, é outra área. Marcela. Eu fiz em outra área, mas eu sei o sufoco que é um parto, né? É um filho, né, que nasce. Eu tô na gestação ainda. Ah, você tá? Ele nasce ano que vem, se Deus quiser. Mas olha, no final vale muito a pena, viu? Recompensa aí o sofrimento todo que a gente passa, no final compensa. É muito bom. São 2, quase 3 anos para meia hora, né? A gente fica tão nervosa antes, às vezes, e passa tão rápido no dia, na hora, no momento, que a gente, às vezes, é bom que tá gravado, né? Porque ela vai conseguir ver depois, porque quando eu apresento as coisas, eu nem lembro o que eu tô fazendo no momento, eu só lembro depois. Isso é bom de gravar. Com certeza. Você tá na mesma área que a Ana? Tô, junto com a Norma. Ah, legal. Ela também orientada da Norma. Ah, que legal. Sobre o que é o seu, Karina? Eu trabalho com Bariri. Ah, que pertinho dali, mas não especificamente, talvez algum córrego dali. Eu estou trabalhando 3 períodos de transformação da paisagem, né? Porque ali tem a usina hidrelétrica, né? Tem a questão do Rio Tietê, um pouco mais próximo. Então, todas essas transformações e formações que ocorreram nela ali. Mas a gente está pensando, porque eu tenho quase 200 anos de história. Desde 1833, né, que é a formação da cidade, então a gente está vendo como que vai fechar todo esse período histórico e já anotei, né, pensar sempre no final como que eu vou fechar isso, porque é uma das coisas que eles mais falaram assim, então não deixar tanta ponta solta, porque é muito tempo, né, entre um e outro. Sim.
Ali, a região da Foz do Rio Jaú fica ali, né? Como eu mostrei, ali na divisa com o município de Bariri. Itapuí, Bariri. E ali é a região da Marambaia. Você conhece essa região? Não, não conheço. É muito bonito. E ali é uma região de migração de pássaros, vem pássaros do Pantanal, até o Tuiuiu, tem Tuiuiu ali, uma época do ano. Eu sei que tem a prainha ali de Itapuí, né? Mas eu nunca visitei ainda. E assim, é uma área alagada, tem em parte por conta da hidrelétrica, né? Eu não sei como era antes da barragem. Eu tenho algumas fotos e é assim, é meio chocante ter as vezes. Ah, é? A gente vê o quanto que aumenta para a criação da represa, né? Então é das transformações que eu vou trazer, assim. Porque às vezes a pessoa da cidade nem tem noção, né, da sua própria história, de como isso afetou o rio, né, Tietê, que é tão também importante para o Estado. E tudo por questões econômicas, a gente sabe como funciona, que foi pela geração de energia. Então, eu vou pegar várias coisas, assim, né, desde a estrada de ferro até a criação da companhia de energia. São assuntos bem diferentes, assim, que eu tô vendo como que eu vou trabalhar tanta coisa em pouco tempo. Uhum. De quando que foi criada a companhia? A CESP, ela é do começo de, acho que ali em 1950, mais ou menos. Uhum. Que a gente teve essa questão da... Né, eu acho que é bem parecida as histórias, né, do interior aqui do estado, né, que para a questão da ferrovia, que foi fechado, e depois, se não vai para a agricultura, foi para a questão da energia. E a barragem, a gente fechou em torno de 1965. Então, ela é um pouco antiga, assim, e tinha muita questão das pessoas que trabalhavam próximo do Rio Tietê, né? As olarias, questão do barro, tinha muita questão cultural também relacionada a isso. Tem a questão das monções, né, pelo Rio Tietê, porque Bariri foi formada pelos bandeirantes também. Então, assim, tem um professor meu que fala que a gente aborda do dilúvio ao apocalipse. E é basicamente isso que eu estou tentando trazer. Deve ter sido ocupado, né, ter começado, né, a ocupação junto com a colônia de Potunduva, né, porque é do lado, é um pouco antes de Bariri. Perto de Itapuí, mas você falou mais para cima. Passa aqui antes, o Rio Tietê, mas é do lado. Então deve ter sido na mesma época aí das monções. É muito perto. E tem a questão das fazendas, né, também, a doação para a igreja. Acho que é muito parecida a história, assim. Uhum. E você é de Bariri? Não, eu sou de Matão. Ah, é? Que é próximo de Araraquara. Uhum. Me mudei para cá para o mestrado e a gente escolheu essa área, assim, porque eu vi muito potencial de ser estudado. E cidades pequenas quase não tem estudos, né, não tem... nada tratando muito, assim, a fundo. Então, a gente escolheu essa, assim. E eu tô também... A pesquisa serve para mim, né? Para eu entender a cidade nesse contexto. Uhum. Que legal. E você é de Jaú? Eu sou. Aí é ótimo, né? Crescido na cidade, a gente tem até uma questão afetiva, né? Sim. Foi muito interessante, porque tudo eu descobri por conta do mestrado, né? Essas questões históricas também. Então, você acaba se apaixonando, assim, por um assunto que você não conhecia, assim. Sim, no começo eu falava com a Norma, eu falei, professora, mas eu não conheço a cidade, vai interferir? Ela falou assim, às vezes é até bom que você não conheça, não tenha apego, para você poder ter um olhar mais afastado, talvez. Uhum. Aí eu falei, então tá bom, vamos nessa aí, vamos ver o que vira. Mas talvez eu qualifique agora em setembro já, porque para mim é agora. Já é agora em setembro, já tá aí, e tô tentando organizar ali as primeiras etapas ainda. Mas vai dar tudo certo. Com certeza. A Norma é ótima, assim, ela é super calma. Você é super calma. Parabéns, inclusive, porque foi ótimo sua apresentação. Se você estava nervosa, não apareceu em nenhum momento. Porque eu falei, gente, que calma, eu vou apresentar. Super. Me bananando tudo nas palavras. Passou bem se você estava nervosa. Viu? Exato.
Quando ela falou, eu falei, concordo super, porque foi super tranquilo. Isso porque vocês não viram o dia que eu fui apresentar no auditório lá na Unesp, em Bauru, para todos os professores e todos os alunos. Eu tive um treco lá na frente. Ai, sério. Eu tremia, eu não conseguia falar, me deu branco. Não foi um vexame. Não acredito. Eu vou apresentar também em agosto, né? No evento que tem. Eu já tô pensando, a ansiedade já tá batendo. Mas você tem que se preparar. Eu fiquei nervosa porque eu não estava preparada. Se você estiver bem preparada, não é. É isso. Não, e é isso, né? Você é quem mais conhece o seu trabalho, né? Você é quem mais sabe tudo ali, cada página, né? Então... Sim. Oi, Norma. Não estou escutando, tá fechada. O fone tá fechado. Não dá para escutar. Gravamos toda a conversa de vocês. É verdade, então eu não parei de gravar. Não, eu só estou brincando, mas agora, se quiser também gravar, também não tem problema nenhum, tá? Bom, já a professora Karen já está aqui, vamos esperar a professora Marta voltar aqui. Marta ainda não voltou, né? Acho que ainda não. Uhum. Então, discutimos tanto. Expectativa. Olha. Cadê Martita? Deixa eu ver se ela passou alguma mensagem aqui. Nada ainda. Cadê? Aí, chegou! Chegou! Nós duas tínhamos entrado na mesma anterior. É muita sala, assim. É muita sala, é muito confusa. Então, Ai, eu graças acho que... a Deus acabou esse negócio de online, né? Meu Deus, que confusão que eu fazia. Eu vou abrir aqui a ata da reunião da... Peraí. Vou apresentar agora. Peraí, deixa eu abrir aqui. Ata. Selecione. Ai, meu Deus. Por que aparece isso aqui agora? Deixa eu abrir aqui. Não estou conseguindo... Eu vou ler a ata, tá? Tá. Já aqui, bom. A ata de defesa pública da dissertação de mestrado de Ana Maria Galvão Carneiro Lira, discente do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, da FAAC Unesp, aos 5 dias do mês de março do ano de 2024, às 14 horas, no endereço do Google Meet, realizou-se a defesa de dissertação de mestrado de Ana Maria Galvão Carneiro Lira, intitulada Rio Jaú, Paisagem, Cidade e Natureza. A comissão examinadora foi constituída pelos seguintes membros: professora doutora Norma Regina Trubio Constantino, orientadora do PPG-ARC, professora doutora Marta Enokibara, do PPG-ARC, professora doutora Karen Schwab Meneghetti, Programa Associado de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, Universidade Estadual de Maringá. Após a exposição pela mestranda e a arguição pelos membros da comissão examinadora que participaram do ato, de forma virtual, a discente recebeu o conceito final: aprovada. Parabéns, Ana, foi muito elogiado o seu trabalho. Foi um prazer tê-la como orientanda também, Ana. E eu acredito que depois, se quiser, a gente marca um dia para conversar também, que esses pontinhos que a banca colocou, de você fazer essa amarração nas considerações finais daquelas questões conceituais e esse checklist final que a Marta falou, vai ficar redondíssimo, né? E muito pertinente, né, às pessoas que depois forem consultar também o seu trabalho. Sim. Então, eu agradeço novamente também à banca, professora Karen, professora Marta, é um prazer enorme trabalhar com vocês, né?
agradecendo demais as contribuições também. Parabéns, Ana Maria. Obrigada, Norma. Parabéns, Ana, parabéns, Norma. Parabéns às duas. Ana, dá uma arrumadinha lá para deixar mais perto de quem vai ler, que a gente tem esperança que vai dar grandes resultados. Ainda veremos esse rio melhor por conta do teu trabalho. Parabéns, Ana. Obrigada, gente. Obrigadão mesmo. Tchau, gente. Tchau, Ana. Obrigada. Boa semana aí para vocês. Tchau. Tchau. Tchau.